Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Em janeiro eu li 5 livros, na realidade ainda terminei um que já vinha de dezembro, mas eu já falei sobre ele no vídeo de dezembro e portanto vou passar a falar-vos um bocadinho sobre as minhas leituras de janeiro. O primeiro que eu tenho aqui é Um Cão no Meio do Caminho, um livro que foi escolhido para o Clube de Leitura e portanto foi a minha estreia com a Isabela Figueiredo. Não fiquei particularmente fã da escrita e eu não consigo dizer especificamente o porquê, e eu estive a tentar ao longo do livro tentar perceber o que é que me incomodava e eu não consigo perceber. No entanto, temos aqui uma história sobre duas personagens que vivem de forma bastante isolada, muito reclusa. Não significa que estejam necessariamente em casa fechados, apesar de uma delas sim, mas são pessoas que se isolaram da sociedade. Não foi um isolamento que a sociedade lhes impôs, não são pessoas que são proscritas, são pessoas que se isolaram porque de certa forma não se reviam nas regras da sociedade ou então não queriam falar com pessoas e portanto acabaram por se tornar ermitas. E então nós temos aqui o José Viriato, que é alguém que se afastou da sociedade mesmo porque não conhecia mais ninguém que visse o mundo da forma que ele o vê e acaba por se afastar também da família, vive sozinho com os seus cães e o que ele faz basicamente é voltear o lixo à procura de coisas que as pessoas descartam mas que ainda estão em condições para serem usadas por outras pessoas e depois passa o tempo em feiras da ladra, feiras de velharias, a tentar ganhar algum dinheiro com essas coisas. E portanto é assim que ele ganha a vida. É só ele e os cães dele. Todas as noites ele sai então para dar a volta pelos contentores e ver o que é que as pessoas descartaram. A altura em que nós pegamos na história, até mais ou menos a altura do Natal, portanto existe sempre muita coisa que acaba no lixo sem necessidade absolutamente nenhuma e portanto nesse aspecto tem uma crítica bastante forte à forma como nós vivemos numa sociedade de descarte, quando as coisas já não têm utilidade para nós descartamos, mesmo que pudesse ter utilidade para outras pessoas, mesmo que ainda estejam em condições e portanto há muitas coisas que vão parar ao lixo e que não havia necessidade disso. E temos também aqui a Beatriz, que é a vizinha do lado dele. Ele sabe que ela o observa quando ele chega de madrugada e eventualmente eles acabam por se cruzar e ver aqui uma interação. E o que vai acontecer é que eles vão começar a ter aqui uma relação um pouco mais próxima, vão começar a falar cada um sobre o que levou até ao ponto em questão e é um livro sobre solidão, mas uma solidão autoimposta. E é muito interessante vermos a forma como duas personagens tão diferentes uma da outra acabam por encontrar conforto no outro e a forma como as suas vidas acabam por ficar entrelaçadas. Como eu disse, não fiquei particularmente fã da escrita da autora, não consigo explicar o porquê, mas a história é interessante, vale a pena. Depois tem aqui o caso Christie, de Nina de Gramont, um livro que vai focar aqui nos 11 dias em que a Agatha Christie desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu durante esses 11 dias, e o que a autora faz é pegar nesse facto verídico e acabar por ficcionar aqui uma justificação para o que aconteceu durante esses 11 dias. É um livro que mistura realidade com ficção e, portanto, nós temos aqui tudo o que esteja diretamente relacionado com a Agatha Christie efetivamente é factual. Em relação às pessoas que estão à volta dela, já é um bocadinho mais debatível. No entanto, o que brilha neste livro é a personagem da Nan Odie, que supostamente seria a amante de Archie Christie, portanto o marido da Agatha Christie, e essa é a personagem que vai acabar por ser mais explorada, até porque é ela a nossa narradora. E portanto ela vai nos explicar da perspectiva dela o que é que aconteceu, o que é que antecedeu o desaparecimento da Agatha Christie, como foram esses 11 dias em que ela esteve desaparecida, o que é que ela andou a fazer, o que é que ela sabe sobre o desaparecimento da Agatha, e vemos aqui também muito sobre o passado desta personagem. E honestamente, para mim o melhor deste livro é mesmo a personagem da Nan Odie, e é o nós sabemos o passado dela. Essa parte não é factual. Efetivamente o Archie tinha um amante, foi o motivo para ele acabar o casamento com a Agatha Christie, mas a personagem da Nan, apesar do nome parecido que seria Nancy, não bate certo com a pessoa com quem efetivamente o Archie acabou por casar. E portanto na realidade é uma história em que a Agatha Christie está aqui quase como uma bengala para encostar a história. É o facto dela ser aristocrata que acaba por dar aqui um encosto para que a história se consiga desenrolar. No entanto eu acho que isso poderia ter sido feito com qualquer outra aristocrata.
É óbvio que isto chama muito mais a atenção como a Agatha Christie, óbvio que tem todas as coisas que acabaram por fazer parte da busca pela Agatha Christie, que efetivamente envolveu muita gente no Reino Unido, incluindo, foi a primeira vez que uma pessoa foi procurada com meios aéreos. E portanto, há efetivamente aqui muita coisa que vem do facto dela ter usado a Agatha Christie, mas a história em si, o que eu gostei mais, não precisava da história da Agatha para existir, para funcionar, e essa para mim é o que faz com que este livro valha a pena. A história da Nan é partir o coração, basicamente. Tenho uma sugestão de leitura para ele, portanto basta irem ver para saber um bocadinho mais sobre este livro. A seguir, eu li aqui O Branco em Redor, de Wilfred Lupano, com ilustrações de Stéphane Ferre. É um livro que eu gostei imenso de ler, é um livro que nos dá aqui um aperto no coração no final, porque este livro é baseado numa história verídica e os autores não alteraram a história. E portanto a história acaba de uma maneira não propriamente feliz, porque a realidade também não foi propriamente feliz. E portanto nós temos aqui Prudence Crandall, uma rapariga dos Estados Unidos que tinha uma escola interna para raparigas e eventualmente decidiu que ia aceitar uma aluna negra nessa escola. E a verdade é que essa decisão não foi muito bem aceita e portanto houve algumas consequências para a Prudence e para a família dela. Eles deixaram de conseguir fazer compras na vila onde estavam instalados, basicamente a comunidade virou-lhes as costas e a resposta da Prudence foi: "Ah é? Está bem, então se vocês tiram as vossas filhas da minha escola, se o problema é eu ter uma aluna negra, a escola vai passar a ser uma escola de raparigas negras." E portanto é isso, a Prudence vai ter aqui uma escola onde vai receber várias raparigas negras, contra tudo e contra todos, tem o apoio da família dela, que vai fazer tudo para conseguir dar-lhes o que elas necessitam para que tenham uma educação. E estas pessoas existem, as pessoas, mesmo as raparigas negras que aparecem na escola existem, e que no final têm um prefácio onde vão falando sobre a Prudence e sobre as alunas que são mencionadas nesta história. Tem aqui todas as questões legais que acabaram por acontecer e a escola acabou por fechar porque vão ter de ler para saber. É triste. E é triste que ainda aconteçam coisas destas hoje em dia, quando já devíamos estar um bocadinho mais à frente. Não há sequer coisas boas a acrescentar, porque ainda temos um caminho tão longo para andar. Depois, como o tema dos últimos 2 livros era pesado, eu precisei de qualquer coisa aqui para me desanuviar um bocado as ideias e portanto li aqui o Liga às Tias, de Jessica Sutanto, um livro em que a autora se baseou na sua própria família e nas suas experiências de pessoa que já cresceu nos Estados Unidos, mas que vem de uma família com origens indo-chinesas, e a forma como a sua família comunica, e ela tem aqui um prefácio que explica mesmo assim muito bem o que ela tentou fazer e que espera que não vejam isto como preconceituoso ou como os clichês, porque as pessoas falam efetivamente assim e portanto mais do que pegar em estereótipos, aqui o que a autora quis fazer foi mesmo uma ode de carinho e de amor à família dela, que lhe deu todas as possibilidades para ela ter uma vida que os próprios familiares não tiveram direito. E portanto nós temos aqui a Maddie, temos a mãe e temos as suas 3 tias e vamos ver aqui que há famílias que são muito unidas e que acabam por se meter até em coisas que não deviam. E portanto nós temos aqui a Maddie, ela há algum tempo que não está numa relação, ela tem os seus motivos, mas a mãe e as tias vêm de uma cultura em que isso não é propriamente uma coisa normal, chegar a uma certa idade e ainda estar solteira, e portanto a mãe decide que lhe quer marcar um encontro e ela, só para fazer o favor à mãe, acaba por ir, porque não, também o que é que ela perde? O que acontece é que esse encontro não corre assim muito bem e o rapaz com quem ela se encontra acaba morto. E portanto há todo um problema, porque a rapariga entra em pânico, não sabe o que é que há de fazer, está no meio do nada, não tem o telemóvel a funcionar e basicamente no meio do pânico o que ela faz é tentar enfiar o corpo para dentro do carro, levá-lo para casa e tentar resolver em família o que vai acontecer. É um livro com o qual eu morri imenso. Há muitas coisas com as quais eu morri, algumas são muito tolinhas, mas é um tolinho que vem de falhas de comunicação e óbvio que nós estamos aqui a ver, isto é um rom-com, é uma comédia romântica que tanto quanto sei vai ser adaptado e de certeza que a adaptação vai ser extremamente divertida de ver porque a história é divertida.
Portanto, não estejam à espera de tirar daqui uma grande leitura com muitas aprendizagens, mas é um livro que efetivamente é muito engraçado, vale a pena ler se vocês quiserem uma coisa levezinha, para se rirem um bom bocado. Temos aqui a família que está cheia de quesílias entre tias, portanto a tia mais velha e a segunda tia passam tempo às turras, a mãe da Maddie e a tia mais nova também passam tempo às turras e depois andam para aqui constantemente com recriminações e revirar os olhos, e o facto de não comunicarem, ou de comunicarem mal, acaba por ser o que faz com que comecem a surgir aqui muitas peripécias que nunca na vida iriam resultar, não é? Mas pronto. E portanto vemos aqui a Maddie a tentar perceber o lugar dela na família e a tentar perceber o que quer fazer daqui para a frente e a tentar descobrir o que fazer com a sua vida amorosa, porque claramente não está a correr muito bem. E vemos no fundo as irmãs também a tentar resolver aquelas pequenas quesílias que existem entre elas e a forma como cada uma olha para as outras de determinada maneira vai mudando ao longo do livro. Eu gostei muito, esta história passa-se para aí em 24 horas, não muito mais do que isso, e portanto se querem uma leitura rápida e que vos vai fazer rir, às vezes pensar, oh meu Deus, o que está a acontecer aqui? Então este livro é para vocês. E o último livro de janeiro é aqui O Colibri, de Sandro Veronesi, um livro que me tinha sido enviado pela Quetzal, e a história de como este livro veio parar cá a casa é engraçada. Porque o ano passado eu tinha sido convidada para ir a um evento da Bertrand, e no fundo a pessoa por trás da comunicação da Quetzal estava a falar de forma tão efusiva sobre este livro que acabou por contagiar algumas pessoas e nós acabámos por pedir o livro e eu fui o último a lê-lo. E na realidade, apesar de todo o entusiasmo, eu estava a pensar, oh meu Deus, e se eu não gostar deste livro? Porque a premissa é interessante. Nós temos aqui o Marco Carrera, que é um oftalmologista, que vai ser visitado por um psicoterapeuta da sua mulher e que lhe diz que ela sabe algumas coisas da sua vida que ele tentou manter escondidas e que isso faz com que ele esteja em perigo de vida. E portanto a partir daqui nós vamos andar com a história para trás e para a frente à medida que nós vamos descobrindo mais sobre o Marco e mais sobre as pessoas que estão à volta dele. Nomeadamente os pais que tinham uma relação não propriamente fácil, mas que o Marco do seu alto de infância não foi capaz de ver, no entanto a sua irmã via. Vemos a forma como o Marco se relaciona com o irmão que é mais novo que ele. Vamos ver a forma como o Marco se relaciona com a sua mulher, com a sua filha, com outras pessoas que vão surgindo aqui pelo meio. E é muito interessante ver a forma estática da personagem e a forma como toda a história se desenrola à volta dele. Portanto, nós não estamos só a ver uma história da perspectiva de uma personagem, nós vamos vendo efetivamente a forma como essas personagens se movimentam à volta dele. É quase como se o mundo estivesse a girar e ele fosse o ponto fixo. E é muito interessante ver aqui a forma como esta história está contada. Não é de todo difícil de acompanhar. Se tiverem problemas com saltos temporais de andar para trás e para a frente, não tentem sequer pôr ordem às datas, não vale a pena. Basta vocês pensarem se é um passado um pouco mais próximo ou um passado mais passado, lá muito mais para trás, e não tentem pôr uma ordem às datas porque não vai servir de nada a nível de história e só vos vai deixar frustrados e não vale a pena, porque a história vale muito a pena ler. É um livro que eu sinto que passou um bocado pelos pingos da chuva e é uma pena porque a história é mesmo muito bonita. Eu acabei este livro em lágrimas. Eu sou de lágrima fácil, acho que vocês já sabem isso. Portanto, foi um livro que eu gostei mesmo muito de ler e que eu gostei muito, muito mais do que aquilo que estava a pensar. E portanto, acho que este livro veio mesmo na altura certa. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de janeiro. Foram ainda alguns, foram histórias muito boas, são histórias que me vão deixar definitivamente marca e que vão interiorizar-se em mim e fazer parte de mim, no fundo. Portanto, estão aqui histórias também muito diferentes. Digam-me nos comentários se já leram algum deles, se há algum que vos tenha deixado curiosos. Eu ainda vou fazer aqui algumas sugestões de leitura, pelo menos para um ou dois. Portanto, deixem-me nos comentários se há alguma coisa aqui que vos piscou o olho. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!